Hoje nesse vídeo vamos falar de duas holdings interessantes, Bradespar, que tem participação na mineradora Vale, e também da metalúrgica Gerdau, que tem aí participação na Gerdau. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal, compartilhe também o vídeo para mais pessoas terem acesso à informação. Então vamos começar aqui pela Bradespar, que é a empresa que tem participação na mineradora Vale, cerca de 3,7% de participação na mineradora Vale. Eu escolhi aqui a BRAP4, que são as ações preferenciais, para a gente fazer essa análise. Então, a cotação dela está na casa de 24,80. Nos últimos 12 meses tem uma valorização aí estável, praticamente em 0,88 negativo. O PL está baixo, está na casa de 4,6. PVP está 1,2, dentro da linha ali de crescimento que a gente espera na parte do preço sobre valor patrimonial. Lembrando que, como a Bradespar tem essa participação na Vale, conforme a Vale vai aumentando não só a cotação, mas também a parte ali da geração de ativos dela, valorização dos ativos, a Bradespar tem a equivalência patrimonial, onde ela acompanha o crescimento da Vale. Então a Bradespar ela espelha praticamente os resultados que a mineradora tem e também reflete a questão do valor patrimonial da Vale. O dividendo hoje está na casa de 12% da Bradespar, mas vamos entender que para 2024 tem projeções interessantes, onde a Vale crescendo a distribuição de dividendos, geração de caixa e também EBITDA da Vale, a Bradespar vai ser beneficiada e aonde ela vai distribuir muito mais dividendos. A gente olhar rapidamente aqui o gráfico da Bradespar. Ela fez um fundo no dia 20 de outubro de 2023 na casa dos R$ 20,65. Então quem aproveitou essa região e fez um aporte ou se posicionou na Bradespar é um preço muito interessante pelo que a empresa representa dentro aí do portfólio de participação na Vale. Hoje ela está cotada a R$ 24,78, fez um topo no dia 21/11 na casa de R$ 26,96. Hoje está tendo uma correção, mas o que a gente tem que entender é que como as empresas que dependem ou estão expostas a commodities, não só minério de ferro, mas outras, elas têm essas oscilações. Mas o que você tem que entender é que realmente essas empresas no longo prazo, quando você olha na linha de rentabilidade delas, elas crescem e entregam bons resultados. Então quem investe em empresas de commodities tem que entender que são ciclos de crescimento, tem ciclos estáveis e também ciclos de baixa. E aí você tem que fazer os aportes nas regiões que você identificar e você mapear que tem mais oportunidade. Mas a Bradespar é uma excelente empresa que reflete os resultados da mineradora Vale. Falando em Vale, vamos entender um pouco mais sobre a análise do Itaú BBA, que traz uma expectativa interessante para a mineradora em 2024. Então o Itaú traz essa previsão interessante, ele aumentou o preço-alvo das ADRs justamente pela questão do fluxo de caixa, geração ali do EBITDA da companhia, que é muito forte. Então a Vale ela é dolarizada, quanto mais a China demanda minério de ferro, ela cresce, ela é acompanhada pelo crescimento da economia chinesa. Lembrando que a Vale também exporta para outros países, tem participações e também operações em outros países, mas quando nós falamos de commodity, principalmente de minério de ferro, a China é de longe a que mais compra minério de ferro do Brasil. Então, quando nós analisamos Vale, temos que associar um pouco mais também da economia chinesa para você entender o crescimento da mineradora. Vamos aqui analisar qual que é a visão do Itaú BBA. Então ele traz aqui um crescimento na parte das ADRs de 17 para 19 dólares. Mas o que me chama a atenção na análise do Itaú BBA é justamente o dividend yield projetado para 2024. Então está projetando na casa aí de 12% aí para 2024. Interessante que a Vale hoje ela já distribui bons dividendos, mas com essa projeção de 12% de dividend yield para 2024, nós temos a expectativa que a Bradespar vai receber muito mais da Vale e com certeza ela vai distribuir mais aos seus acionistas. Quando nós olhamos para a Vale, ela está com 8% hoje de dividend yield. Quando a gente pega aqui o histórico dos últimos 5 anos, ela teve
um crescimento em 2021, distribuiu 18% de dividend yield, a Vale. Em 2022 e 2023, atualmente, está na casa dos 8%. Aqui em 2021 tivemos um cenário mais otimista do minério de ferro, em topos históricos praticamente, onde a Vale conseguiu rentabilizar mais. E agora ela está nessa casa dos 8%. Então, para 2024, a projeção do Itaú é que o minério de ferro fique ali na casa dos 110, 120 dólares, que é um preço interessante para as mineradoras, onde elas conseguem rentabilizar e gerar mais caixa. Consequentemente, a Vale vai distribuir mais dividendos e a Bradespar vai ser beneficiada. Saindo da Bradespar, vamos aqui para a Metalúrgica Gerdau, que é uma empresa também interessante. É uma holding que tem participação na Gerdau. Eu trouxe aqui as ações preferenciais da Metalúrgica Gerdau. Hoje ela está cotada a R$ 10,82. Para a gente conhecer um pouquinho mais da Metalúrgica Gerdau, ela é uma holding que controla a Gerdau. Ela tem cerca hoje de 33% da Gerdau. A Gerdau, que por sua vez é uma das empresas que faz a parte de fornecimento de aços longos, tanto nas Américas e também aços especiais pelo mundo. Então, quando você investe na Metalúrgica Gerdau, você está ali investindo diretamente nas operações da Gerdau. O que eu vejo hoje de ponto positivo na Metalúrgica Gerdau é a questão aí da possibilidade de bons resultados com a retomada do crescimento da economia chinesa, principalmente. Além disso, a Gerdau tem participação também nos Estados Unidos, então você tem a diversificação geográfica, o que é importante para a empresa, e a empresa também atua com uma alavancagem reduzida, a Metalúrgica Gerdau. Então isso favorece a distribuição de dividendos para você que é acionista da Metalúrgica Gerdau. Por outro lado, se a gente pegar hoje os pontos negativos, acho que o principal ponto seria a entrada do aço chinês no mercado brasileiro a preços baixos, onde piora realmente o cenário competitivo da Gerdau. Mas, tirando isso, eu vejo que a Metalúrgica Gerdau tem um bom potencial de crescimento. Nós vamos acompanhar que os múltiplos, os fundamentos da Metalúrgica Gerdau são muito atrativos. Então, ela está com uma desvalorização aí na casa de 11% nos últimos 12 meses. Tem o PL na casa de 4, está barata, e tem também o PVP abaixo de 1, está 0,62, significa que com base nesse indicador a empresa está super atrativa para investimentos. O dividend yield está na casa de 14%. Lembrando que o nosso conteúdo não tem caráter de indicação de compra nem de venda das ações. É mais para você entender os cenários, compreender e assim tomar a sua decisão de investimentos. Então, saindo aqui da cotação, nós vamos analisar um pouco mais a questão dos dividendos da Gerdau. Importante você ver que nos últimos 5 anos existe uma linha de crescimento. Então, você pegar aqui a média dos últimos 5 anos, a Metalúrgica Gerdau pagou cerca de 6,9% de dividendos. Hoje ela está com um dividendo atual na casa de 14%. Então, vamos acompanhar aqui no gráfico para a gente entender de forma mais ilustrativa. Então, até 2020, praticamente ela estava pagando na faixa aí de 1,5%, 1,6% de dividendos. Em 2021, com a expectativa ali do minério de ferro crescendo, demanda do aço aquecida, ela chegou a pagar 20% de dividend yield em 2021. Em 2022, 9%, e o atual está na casa dos 14%. Então, a Metalúrgica Gerdau é uma empresa muito interessante para você que foca no longo prazo e principalmente tem na carteira de dividendos. Inclusive, ela fez uma Datacom agora no dia 17 de novembro. Ela pagou cerca de 93 centavos de dividendos, que vai ser pago agora no dia 14 de dezembro de 2023. Então, dia 17 de onde ela fez a Datacom, para você que é acionista, estava posicionado, vai ter direito aos dividendos. Vamos entender um pouquinho mais aqui da parte dos indicadores da Metalúrgica Gerdau, ela que tem bons indicadores para você que gosta de fundamentos, para você que analisa toda essa parte de indicadores. Vamos começar aqui pela rentabilidade. Então, se a gente pegar aqui os últimos 5 anos da companhia, vamos analisar qual que é o desempenho dela e também o crescimento para você entender um pouco mais. Então, a gente pega aqui de 2018 a 2020, praticamente ela tinha uma receita líquida anual na casa dos 43 bilhões, 39, 46 bi.
e um lucro líquido aí perto de 2 bilhões, 1 bilhão e meio de reais. Quando nós vamos para 2021, você vê que a receita líquida tem um salto junto com o lucro líquido. Então, de 2020 sai de 43 bi para 78 bilhões de receita líquida. E o lucro líquido acompanha, chega a 15 bilhões de reais. Em 2022, a receita chega a 82 bilhões de reais e o lucro líquido 11 bi. E agora, nos últimos 12 meses, ela está com uma receita líquida de 72 bilhões e um lucro líquido de 8 bi. Então você vê que existe um crescimento na demanda dos produtos que a Gerdau comercializa. Consequentemente, a metalúrgica Gerdau, por ser uma holding, ela absorve todo o crescimento da Gerdau, e isso é importante para você analisar quando você busca investimentos no longo prazo. Então falamos um pouco mais hoje sobre Bradespar, essa empresa interessante que tem participação na mineradora Vale, com as perspectivas positivas para 2024. Com o crescimento da Vale, a Bradespar vai refletir bons resultados e, consequentemente, os dividendos podem até dobrar. E também falamos da metalúrgica Gerdau, uma empresa interessante, que é uma holding que tem aí participação de cerca de 33% na Gerdau, e as expectativas com a retomada da economia chinesa, melhor cenário interno na parte da competitividade do aço, devem favorecer bons resultados para a metalúrgica Gerdau, ela que paga excelentes dividendos. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso à informação. Nos encontramos nos próximos vídeos. Até mais!